pessoal, questão de número 32 do capítulo 6. Uma caixa de brinquedos e seus conteúdos tem um peso total de 180 newtons. O coeficiente de atrito estático entre a caixa de brinquedos e o piso é de 0,42. A criança da figura tenta arrastar a caixa puxando-a por uma corda. Letra A. Se o θ for 42 graus, qual é o módulo da força F que a criança deve fazer sobre a corda para que a caixa esteja na iminência de se mover? Letra B. Escreva uma expressão para o menor valor do módulo de F necessário para que a caixa se mova em função do ângulo θ. Letra C. Determine o valor de θ para o qual F é mínimo. E letra D. O valor desse módulo mínimo. Então, na seguinte situação, nós temos a criança que está puxando uma caixa de brinquedo com 180 newtons. Nós temos a força de tração que ela faz, ao puxar a corda para arrastar a caixa. Então, nós vamos ter a componente X dessa força que ele faz, já que ela forma um ângulo em relação à horizontal, que no nosso caso aqui é o nosso eixo X, e no sentido que ele está puxando é o nosso sentido positivo desse eixo. Aí nós vamos ter também a componente Y dessa força, de tração. Nós vamos ter a força peso da caixa, essas são as forças que estão atuando sobre ela, a normal e a força de atrito estático, já que ele quer aqui na iminência do movimento, não é isso? Cadê aqui? Vamos ver. Da criança, a figura está arrastada a caixa puxando por uma corda. Qual é o modo da força que a criança deve fazer sobre a corda para que a caixa esteja na iminência de se mover? Então, a gente vai trabalhar aqui com a iminência do movimento. Na nossa letra A, ele quer a força, qual é o módulo da força que a criança deve fazer para que essa caixa comece a se mover, ou esteja na iminência do movimento. Então, tratando aqui, nós temos para o eixo Y, as forças que atuam no eixo Y sobre a caixa, vai nos dar aqui a força resultante, que é a normal, mais a componente Y da força de tração da corda, menos a força peso. Como não há movimento no eixo Y, então a força resultante ela é nula. E aí nós temos que a normal vai ser igual a força peso menos a componente Y da força de tração, que é o módulo vezes o seno, já que a componente Y é o seno da força peso, representa o cateto oposto. Então, portanto, o seno. A gente sabe que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal, e aí na substituição a gente sabe que a normal vai ser todo esse termo aí dentro do quadradinho pontilhado, retângulo pontilhado azul. No eixo X, nós temos que a força normal vai ser a diferença entre a componente X, a força resultante vai ser a diferença entre a componente X da força de tração menos a força de atrito estático que se opõe ao movimento. Como ele está na iminência do movimento, ou seja, está começando a se mover, vencendo a força de atrito estático, a gente vai considerar como a nossa força resultante como sendo nula. Então, essa força aí, para começar a se mover, ela tem que ser aí, a componente dela, X, tem que ser aí no mínimo igual à força de atrito estático. A nossa força X, quer dizer, a componente X dessa força de tração é o módulo vezes o cosseno, já que essa é a componente adjacente ao ângulo. E a nossa força de atrito estático é o coeficiente de atrito estático vezes a normal. Mas a normal é quem? A normal é todo esse termo aí dentro do parênteses. A força peso menos a componente da força de tração vezes o seno de θ. A gente pode fazer o seguinte, como o coeficiente multiplica todo esse termo aí dentro, então vamos multiplicar termo a termo. Então fica coeficiente vezes a força peso menos coeficiente vezes a força de tração seno de θ. Como a gente quer a força de tração, o nosso F, vamos isolar ali um dos lados da igualdade. Então, isolando, a gente vai ter essa expressão aqui.
todos os termos onde f se apresenta, a gente colocou do lado esquerdo da igualdade. Então, a gente tem f cosseno θ e f coeficiente seno θ. Como ele está multiplicando esses dois termos, a gente pode colocá-lo em evidência. E isolando o nosso f, então a nossa expressão fica assim, que colocando em evidência, vai ficar f vezes a multiplicação dos termos entre parênteses, passa esse termo todinho dividindo. Então vai ficar coeficiente de atrito estático vezes a força peso sobre cosseno θ mais mi seno θ. A gente tem esses valores? A gente tem esses valores, né? Na letra A, ele diz que o ângulo é de 42 graus, o coeficiente é 42, o peso da caixa é 180. Então, substituindo todos esses valores e resolvendo, nós temos que a força mínima necessária para começar a colocar a caixa em movimento, 73,8 newtons. Na letra B, ele quer que você descreva uma expressão para o menor valor do módulo de F necessário para que a caixa se mova em função do ângulo θ. Essa expressão a gente já tem. A gente acabou de descrever ela aqui na letra A, que é o nosso F igual ao coeficiente S vezes o peso sobre cosseno θ mais coeficiente seno θ. Então, na letra B, essa é a nossa expressão, mas ele quer para um valor mínimo para o ângulo θ. O que a gente faz é unicamente substituir os valores que são constantes. Então, está aí a nossa função. F depende da multiplicação entre o coeficiente e a força-peso, que dá 75,6, sobre o cosseno de um ângulo, que vai ser um ângulo aí que vai nos dar a força mínima, né? Escreva uma expressão para o menor valor, para a força mínima, mais o coeficiente de novo sendo θ. Então tá aí, f em função do ângulo. Então basta apenas colocar ali qual é o ângulo mínimo para que, quer dizer, o valor do ângulo ali para que nos dê a força mínima para esse valor que ele quer. E é justamente que ele pede aonde, cadê? Na letra C. Ele quer isso aí, determina o valor de θ para o qual f é mínimo. Então, que valor é esse? Porque na letra B a gente só quer a expressão. A expressão é essa. Então, qualquer ângulo ali que você colocar, você vai ter diversos valores de f. Né? Igual uma função, né? F de x em x. Né? Você coloca os valores de x e você tem a expressão dada para f de x. Nesse caso aqui, o nosso f de x é o nosso f. E o x é quem? É o θ. Né? Então, esse é a nossa função. Né? Atribuir os valores a ela e a gente obtém o f de x, que nesse caso aqui é a nossa força. Então, essa é a expressão. Agora, ele quer o valor mínimo, né, de θ para que isso ocorra. Quer dizer, o valor de θ para que ocorra o f mínimo. Para isso, a gente tem que fazer o seguinte, lembrar que isso aqui é uma função. Como ela é uma função, o coeficiente angular dela, que representa a reta tangente que passa por um único ponto dessa função, que a gente não vai descrever ela aqui graficamente, mas que já foi feito isso em questões anteriores e até mesmo em capítulos anteriores, como lá na velocidade instantânea e aceleração instantânea. Dê uma olhada nesses temas que tem aí no canal, né, as questões de velocidade instantânea e aceleração instantânea. Você vai ver eu montando um gráfico para mostrar que a reta tangente que corta um único ponto desse gráfico é esse valor que você quer. E quando é que essa reta vai representar o valor mínimo necessário? É quando ela está paralela ao eixo da função. Né? Ou seja, quando ela tem inclinação zero em relação ao eixo horizontal, que nesse caso aqui é o nosso θ. Então, quando esse coeficiente é zero, você tem o valor mínimo. E quando é que isso ocorre? Bom, isso ocorre quando a gente faz a derivada, já que a gente quer o instante, podemos dizer assim, né? Ou seja, o valor específico para que isso ocorra. Trazendo de outras palavras, né? Porque a gente está mais acostumado a ver isso em velocidade instantânea e aceleração instantânea, né? Ou seja, a gente quer um instante, né?
Aí quando a gente está falando de instantâneo. Então é o ponto nessa função em que está representado isso aí. E a reta tangente, quando corta esse ponto, ela tem inclinação zero, que é o nosso coeficiente angular da função. E para que isso aconteça, a gente tem que fazer o quê? A derivada disso daí. Então nós vamos ter a derivada de f em θ, que tem que ser igual a zero. Por que zero? Porque vai ser a inclinação da reta, dessa reta que representa que corta essa função. Né? Que corta não, que passa por um único ponto dessa função. Então ela tem que ter inclinação zero para que a gente tenha um valor mínimo, né? Ou seja, o ponto de mínimo ali ou de máximo. Quando a gente vê isso lá nas aulas de cálculo 1. Então a gente tem que derivar essa função. Então vamos lá, derivar ela em relação a θ. Então nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter as constantes, coeficiente de atrito cinético e a força-peso, que multiplica aí o seno e o cosseno, né, a menos 1. Né? Eu coloquei só no numerador, então vai a menos 1, para a gente poder visualizar melhor como vamos resolver essa derivada. Então, vamos lá aplicar regras de derivação para resolver esse problema. Uma das primeiras regras que a gente pode aplicar aqui é a regra da cadeia, né? Então, f de g de x. Então, nesse caso aqui, não é? Nós temos o seguinte. Quem é o nosso f? É a expressão elevada à potência, menos 1. E o nosso g é a parte interna dentro de parênteses, cosseno θ mais μs seno de θ. Então, primeiro a gente vai derivar essa elevação potencial e depois vai derivar os termos de dentro dos parênteses, cosseno θ e seno θ. Outra coisa, né? Nós temos também a regra do produto que a gente vai ter que usar nessa expressão. Porque eu tenho ali, ó, na nossa função derivativa, né, que é o nosso cosseno θ mais mi seno θ elevado a menos 1, a gente tem um termo ali multiplicando ela, né? Que é o nosso ms fp, né? Que é o peso e o coeficiente. Então, a gente também vai ter que usar a regra do produto aqui. Né? Então, para lembrar ali a regra do produto, né? Deriva o primeiro termo da multiplicação e multiplica pelo segundo, menos a derivada do segundo termo, vezes o primeiro sem estar derivado. E nesse caso vai ficar assim, né? O nosso primeiro termo ali sendo derivado multiplicado pelo segundo, que é o cosseno θ mais mi seno θ elevado a menos 1. Menos a derivada do segundo termo, né? Que aí sim é onde inclui os nossos θs, vezes o primeiro termo sem ser derivado. Então, derivando o nosso primeiro termo ali, como são constantes, a derivada é o quê? É zero, né? Então, vai ficar o seguinte. Nosso df dθ vai ser igual. Deriva ali o primeiro termo. O nosso primeiro termo ele é zero. Então, todo esse primeiro termo aí, ó, antes do menos, zero. Então, a gente já não se preocupa com ele. Porque o segundo termo, que é cosseno θ mais φ seno θ menos 1, quando multiplicar por zero, some, dá zero. Então, vamos se preocupar agora só com o segundo termo. O segundo termo, a gente vai derivar o cosseno θ mais mi seno θ menos 1. Que aí a gente vai ter que aplicar a regra da cadeia que eu mostrei no primeiro balãozinho. Então, vamos lá. Regra da cadeia. Nós vamos ter as partes que são constantes, né, que a gente não vai repetir na multiplicação, né? Deriva e multiplica pelo primeiro termo sem estar derivado. Então, está aí o nosso primeiro termo sem estar derivado. MiS FP, que multiplica a derivada, né, regra da cadeia agora, do termo de fora. Então, a gente desce o menos 1 e subtrai por menos 1 no expoente. Então, fica menos 1 elevado a menos 2. Então, nós temos aí MiS FP multiplica menos 1, dentro de parênteses, cosseno θ mais MiS seno θ elevado a menos 2.
Agora vamos multiplicado pela derivada do de dentro. Então, nós vamos derivar cosseno θ e seno θ. Então, nós vamos ter aí derivada de seno é cosseno. Então, mi seno θ vai ficar mi cosseno θ, que a derivada do seno é cosseno. E o cosseno é menos o seno. Então, tá aí, ó, menos seno. Tudo isso tem que ser igual a quê? A zero. Né? Porque, lembre-se, que a gente está se tratando aqui do valor mínimo, né? Para a gente obter o valor mínimo de f. Um ângulo no qual descreve o valor mínimo de f. Veja que tudo está se multiplicando. Mas nós temos o termo ali do meio está elevado a menos 1. Isso significa que ele deve estar onde? No denominador, não é? Então, vamos reescrever isso aqui, passando esse termo elevado a menos 2 para o denominador. Então, nossa equação fica desse jeito aqui, igual a quê? A zero. Para que isso seja igual a zero, algum termo ali dentro tem que ser zero, mas não pode ser o do denominador, né? Porque se embaixo der zero, fica uma indeterminação, né? Um numerador dividido por zero, na matemática a gente sabe que não pode. Então, esse termo de baixo não pode ser zero. O mi seno, ou o mi SFP também é diferente de zero, porque a gente sabe que são valores constantes. A gente sabe qual é o valor do μs e do peso. Então, eles também não podem ser zero, porque a gente sabe quais são os valores dele. É como eu disse, o termo no denominador também não pode ser zero, porque senão fica uma indeterminação, né? Fica o numerador sobre zero. Não pode. Então, o que é que tem que ser zero aí? O que é que pode ser zero? O termo dentro dos parentes ali no numerador, né? O nosso μs cosseno θ menos seno θ. E é claro que não pode ser o nosso μs, né? Já que μs é uma constante e tem um valor conhecido, que a gente sabe, está lá no enunciado. Então, a gente tem que saber quem é a expressão aí que é zero. Ops, corrigindo, né? Essa expressão é que dá zero, né? Então, o nosso μs cosseno θ menos esse seno θ vai ser igual a zero. Então, tem valores aí que a gente, quando substituir no θ e resolver essa diferença aí, essa operação, vai dar zero. Então, o que é que a gente faz aqui agora? Isola o nosso mi e vai ficar como? Seno θ cosseno θ, né? Passa o seno somando, né? E está subespaço somando, e o cosseno está multiplicando, está se dividindo. Então vai ficar seno θ sobre cosseno θ. E quem é seno θ sobre cosseno θ? Tangente de θ. Igual a quem? Ao nosso coeficiente. Faz o arco. Então, arco tangente de μs vai dar 22,8 graus. Então, esse é o θ que vai nos fornecer o valor mínimo de f. Então, esse é o ângulo mínimo no qual você pode fazer, em função da força F, para você fazer uma força mínima para mover aquela caixa. Lembrando que aquela força que a gente obteve no item A, né, na letra A, ali é para o ângulo de 42 graus. Ele quer um F mínimo para um ângulo para mover essa caixa, né? Ou seja, qual seria o ângulo mínimo para essa força fazer a caixa se mover? 22,8 graus. E aí a letra D continua, né? Continua a extensão da letra C. Já que a gente descobriu o ângulo para qual a força mínima necessária para fazer mover a caixa, né? Ele quer saber agora na letra D que força é essa. Então, pegando a expressão, né, de f em função do cosseno, do ângulo θ, e agora que a gente sabe qual é o ângulo para a força mínima para fazer mover a caixa, nós temos aí a substituição dos valores e resolvendo, nós temos que a força mínima é de 69,7 graus. Então, se a criança diminuir o ângulo da corda para 22,8, se eu não me engano, no Hardy arredonda para 23. Então, se ela reduzir o ângulo da corda, que estava em 42, né, nos problemas anteriores, para 23 graus, né, ela vai precisar aí de, no mínimo, uma força de 69,7 newtons
para começar a colocar a caixa na iminência do movimento, ou seja, para ela começar a se mover. E aí, para um ângulo de 42 graus, né, que foi o do item A, ela vai precisar de uma força de 72 newtons, né, como a gente descobriu, né, resolveu e chegou nesse valor. Então, aqui a gente tem para 22 graus 69,7 newtons. Se eu não me engano, o raio arredonda para 70 newtons, né? Então seria essa resolução. Bom, espero que tenham entendido, né? Que eu tenha conseguido ajudar vocês no entendimento dessa questão. Vocês podem ver que ela não é trivial. Ela depende que você tenha um certo conhecimento de derivada, né? Ou seja, que você tem que aplicar uma derivada aqui e ter uma noção das regras de derivação que você tem que atribuir. Também lembrar da questão, né, de objeto em função do outro, né, e que isso leva a uma derivada. Então, veja todo o alinhamento de pensamento que você deve destrinchar para chegar no cerne dessa questão, pelo menos ali a partir da letra C e D, né? Quer dizer, a D vai ser uma consequência da C, né? E aí, uma vez resolvida ali a parte C, né, do nosso item C, você naturalmente chega na resolução do item, do que é pedido no item D. Então veja que essa questão ela é difícil, né? Não vou dizer razoável, ela é difícil, porque você tem que lembrar de muitas coisinhas, alguns detalhezinhos para poder chegar na resolução desse problema. Mas eu espero que eu tenha ajudado. Então, crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários. Não se esqueça de curtir e compartilhar. E, se possível, se inscrever no canal. E até a próxima questão. Essa daqui vai ficar longa, pelo visto.